Gravação foi iniciada, legal. Bom, acho que está tudo certinho. Som Uhum. tá bom, tá tudo certo. Tá. Como que você está? Caramba. Valdemar. Ah, não, pera aí que eu tô com... Deu um negócio aqui na garganta, pera aí. Professor Valdemar. Agora sim. Como que você está? Eu estou bem, estou bem. Estou há 73 anos no planeta, mas está tudo bem. Eu estou um pouco atrás, com 67. É, pois é, então. Naquela época fazia muita diferença, né? Um estava de instrutor, outro estava de aluno, mas depois isso aí, ao longo da vida, isso aí não quer dizer mais nada. Pô, mas você começou bem cedo, porque eu comecei lá no Senai, eu tinha 18 anos. Isso quer dizer que você tinha, então, 25 anos. É, eu comecei, ainda não tinha completado 25, comecei como instrutor do Senai. Foi engraçado que eu pensei em entrar no Senai como aluno, aí não consegui. Na época que eu tentei, o pai tinha que trabalhar na indústria, meu pai não trabalhava na indústria. Meu pai trabalhava com negócio de café, exportação de café. Então, não tive direito a fazer o Senai. Aí, um Certo. dia, me chamaram para dar aula no Senai. Bom, você sabe que eu fui seu aluno na terceira turma, né? Foi. Janeiro de 78. Uhum. Não, janeiro de 77, desculpa. 77, né? Então, eu comecei a dar aula no Senai em 74, só eletrônica, né? Aí daí já imediatamente começou lá o professor Antônio Carlos e o Deusdedit a falar dessa possibilidade aí de montar. Primeiro, não era de instrumentação, era de ir à indústria e ver o que a indústria queria. Porque o Senai tinha muito aluno, mas não tinha colocação desses alunos na indústria. Era quase que um pedido na indústria no Cubatão, né? Santos não tem indústria. E no Cubatão era assim, pedido de favor, olha, coloca aí um aluno meu aí em alguma coisa, porque não tinha o que fazer. Então, o Senai formava centenas de soldadores, por exemplo, ainda tinha outras escolas que formavam soldador, e, e até hoje a Baixada precisa só de 70, 80 soldadores, e formava mais de 100 por ano. E outras profissões que não tinha no que aplicar. Então, o professor Antônio Carlos lançou esse desafio na escola e ninguém se mexeu muito, nem viu muita possibilidade de poder fazer alguma coisa. E eu me lembro, eu era novo lá, tá, recém-chegado, mas me lembro que o Deusdedit comprou a ideia. O Deusdedit comprou a ideia e começou aí na indústria, se reunir com o pessoal e perguntar o que podia ser feito. E Valdemar, acabou desculpa te voltando interromper, para a ideia. Valdemar. Valdemar, é que eu vou fazer uma abertura e aí depois eu vou fazer três perguntas para você. A primeira é com relação à sua vida pessoal. Quem é o Valdemar? Então você vai falar que é casado, tem filhos, neto, tem que ser alguma coisa resumida. A segunda pergunta é exatamente essa que você estava respondendo. Como que você viu, entrou no Senai? Como que isso aconteceu? Até chegar à parte de instrumentação. E a última pergunta não é nenhuma pergunta. Eu vou deixar um minuto para que você tenha as suas considerações finais. Você pode, por exemplo, como é um tema livre, você pode falar da sua empresa, por exemplo. Tá bom? Então Tá vamos lá, bom. eu vou fazer aqui uma aberturinha rápida. Ah, tirar aqui meu celular para não ficar falando besteira. Então ele fica gritando. Acho que está tudo certo. Ah, tem que desligar aqui. Tem mais interesse, né? Legal. Então vamos lá, vamos começar. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma entrevista. E todas as entrevistas, para mim, elas são mágicas. Mas essa hoje tem um sabor especial. Vocês vão ver ao longo do nosso bate-papo que é a cereja do bolo.
Eu trouxe aqui para conversar com a gente. Ele foi meu professor de eletrônica quando eu entrei no técnico de instrumentação. Foi em janeiro de 77. E ele era nosso professor de eletrônica. Mas eu descobri que ele foi muito mais do que um simples professor nessa chegada da instrumentação no Brasil. Ele praticamente participou de tudo, assim, ou quase tudo, se não tudo, do, do planejamento, da execução. Bem, só para vocês terem uma ideia, ele ajudou a implantar o curso de técnico em instrumentação em outros estados. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico de informação para nossa entrevista aqui. Ah, espera só um pouquinho, tem um negócio aqui errado. Eu estou usando a câmera do notebook, não é a câmera do notebook que eu quero usar, porque ela não é boa. Deixa eu colocar aqui a câmera webcam. Caramba, não vi isso, meu. Como é que eu não vi? Eu desliguei ela. Espera aí. Pegar, tá certo. Por que que a câmera não entrou? Subiu o negócio da lâmpada lá? Já tudo também. Vocal? Luz. Legal. Show. Agora sim, agora eu estou com a câmera. Essa câmera é muito melhor. Ok. Escutar, você está me escutando bem, né? Estou sim. Então tá bom. Então agora está tudo certinho. Olá, pessoal, tudo bem? Como todas as nossas entrevistas, eu falo que elas são mágicas, porque sempre apresenta algo especial. Mas hoje o meu entrevistado, eu posso comparar ele com uma cereja do bolo do projeto nos bastidores da instrumentação. Ele foi meu professor de eletrônica quando eu entrei no curso técnico de instrumentação em janeiro de 77. E soube depois, conversando com ele, que ele teve uma participação especial no gerenciamento, na implantação desse treinamento aqui no Brasil. Então, vocês podem esperar que vai ser uma entrevista muito rica em detalhes. Bem, eu estou falando nada mais, nada menos do que o professor Valdemar. Professor, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo. Realmente foi uma alegria muito grande quando eu descobri que o senhor não era só professor de eletrônica do curso técnico. O senhor fez parte da equipe que implantou todo esse sistema. O senhor estava presente, é uma testemunha viva daquele momento. Eu não consegui entrevistar o professor Deusdete e nem o diretor Antônio Carlos. Obviamente, eles já não fazem mais parte do plano terrestre. Mas eu entrevistei as filhas dele, tanto do professor Deusdete como do diretor Antônio Carlos. Mas hoje é especial. Então, eu quero apresentar a vocês todos o professor Valdemar. Professor, um resumo da sua vida pessoal. Quem é o professor Valdemar? Bom, boa tarde, Reginaldo. Boa tarde a todos que venham a nos assistir. Eu sou o professor comecei lá no Senai como professor de eletrônica,
em 1974, né? E nesse momento que eu entrei lá, havia um desafio. Eu era muito novo na escola, mas escutava o diretor, Antônio Carlos Rodrigues, comentando nas reuniões e desafiando as pessoas a apresentarem uma solução para um problema que ele encontrava. A escola era muito bem conceituada, era muito bem frequentada, tinha muitos alunos, mas na indústria, que era o objetivo principal do Senai, não havia absorção da mão de obra do Senai em todas as áreas. Em algumas áreas, sim, como mecânica, elétrica, mas o Senai de Santos, o diretor percebeu e ele se incomodava com o fato de que não era como, por exemplo, no curso de mecânica de precisão, que existia em São Paulo, técnica em mecânica de precisão, que existe na Escola Suíço-Brasileira, em que os alunos são disputados. Os alunos do curso técnico, antes de terminar o curso, já estão todos contratados por empresas, estão acertados, já ficam como estagiários de empresas, porque a área de mecânica de precisão é uma área muito necessária. E assim outras áreas, como o curso de cerâmica, todos os alunos no curso de cerâmica já eram disputados pelas empresas na Escola Técnica de Cerâmica. Então, ele achava que tinha que ter um curso técnico que tivesse a ver com o perfil da região. Eu via isso aí com muita atenção, eu era bem jovem, né? Tinha 24 anos, aí, e vi que dentro da equipe da escola, uma pessoa comprou a ideia, que é essa pessoa que você já citou, que é o professor Deusdete Moraes de Carvalho, né? Carvalho Moraes. E ele realmente começou a ir nas indústrias, começou a fazer reuniões na escola, sempre com a participação do Antônio Carlos e de quem quisesse da escola participar, e eu participei, e para que pudesse identificar qual é a área técnica que realmente seria de grande utilidade para as indústrias. E foi quase uma unanimidade. O pessoal falou, olha, que nós não existe o técnico em instrumentação. Existem empresas aqui que, quando precisa de uma coisa que a gente vê que é relativamente simples, quem dizia isso? Engenheiros das empresas, alguns engenheiros como Edson Guedes, engenheiro Francisco da Cosipa, né? E outros engenheiros apresentavam isso. Olha, a gente vê uma pessoa dos Estados Unidos, às vezes, para calibrar um controlador pneumático, um controlador analógico. Paga passagem de avião, hotel, tudo, fica em Santos, tem que mandar buscar ele em Santos todo dia para ir para o Cubatão, para ele calibrar um manômetro, né, praticamente, porque era isso que estava descalibrado num Controlador, posicionador. Então, isso era uma coisa que incomodava muito eles. Só que eles achavam que era uma coisa inatingível, era uma coisa muito complexa. Bom, e aí, dentro da escola, se formou um grupo que não achou que isso aí fosse impossível, né? Coordenado pelo Deusdete, ele me convidou, eu fiz parte do grupo. Havia um outro professor, Geraldo Magela, que era da área da mecânica, ele era engenheiro mecânico, e, enfim, praticamente no início, éramos só nós três. Era o grupo da instrumentação, tinha 3 pessoas do Senai e tinha pessoas das empresas. As 3 pessoas do Senai eram o Deusdete, o Magela e o Valdemar, né? E nós começamos a entrevistar o pessoal das empresas, o pessoal técnico e aquele pessoal que fazia o serviço de instrumentação, né, que tinha aprendido sozinho, ou tinha aprendido com o livro do Akiyoshi Nishinari. Era o único livro que tinha de instrumentação, tinha um manômetro na capa lá e tal. E ele explicava alguns elementos primários naquele livro e o posicionador de válvula. Bom, e aquilo tudo era considerado uma coisa assim muito complexa, tal, uma tomografia computadorizada, né? E, enfim, nós começamos a estudar, a entrevistar essas pessoas. Eu até, em algum lugar, eu vou localizar, mando para você uma foto ou duas que eu tenho da época dessas reuniões com os técnicos. E a gente começou a escrever quais eram as tarefas
que os técnicos faziam. Calibrar, montar, desmontar. Então, vinha coisa assim como sangrar, sabe? Palavras que não tinham sido traduzidas, como bleed de pressão, e coisa assim, né? Então, a gente começou a anotar tudo isso e montar esse quebra-cabeça. No começo, éramos só nós três. Depois, as empresas cederam engenheiros para compor esse grupo. Então, a Cosipa cedeu o engenheiro Francisco e uma outra indústria lá, acho que é Carbocloro, cedeu o Edson Guedes. A gente pode levantar depois esses nomes certinhos e as empresas correspondentes, né? A Petrobras também mandou pessoas e tudo. E aí formou até uma sinergia ali. Por exemplo, tem uma curiosidade. Ninguém sabia nada de eletrônica digital daquele grupo, nenhum dos engenheiros. E eu, por conta própria, vou contar um pouco de vantagem, por conta própria, eu tinha estudado eletrônica digital e falei, olha, vocês querem saber de eletrônica digital? Eu sei, a eletrônica digital em si é simples. E comecei a falar. O que resultou disso aí? Resultou um primeiro curso de eletrônica digital do Senai de Santos para os engenheiros da Petrobras. Olha só. Entendeu? Então, tem até lá o contratinho, o documentozinho lá, que é o primeiro curso de instrumentação, e o pessoal da Petrobras falou, não tem. Veio gente, inclusive, do Rio de Janeiro, para fazer esse curso. Todos engenheiros da Petrobras. Eu dei esse curso falando de porta-lógica, de flip-flop, né, de contador digital, esses negócios que, na época, nem existiam os circuitos integrados de alta integração. Você quer fazer um contador, tinha que usar vários chips, nem pensar em ter os chips de memória, para ter uma ideia, só tinha 1 bit. Você queria fazer 1 byte, tinha que pôr 8 chips. Nossa. Então, era 1K por 1 bit. Você queria fazer uma memória de 1K, punha 8 chips. Então, teve essa coisa aí. Isso aí me fez com que eles me pegassem assim como membro efetivo do grupo lá de instrumentação. Fiquei como uma espécie de responsável pela parte de tudo que se tocasse a eletrônica ligada à instrumentação. E isso durou muitos anos. Isso começou lá em 74 e foi até mais ou menos 84, durante 10 anos. Não só na Escola de Santos. A gente montou os laboratórios de instrumentação eletrônica em Santos, depois em Campinas, depois em Belo Horizonte, chamada Escola do Horto, depois em Vitória e depois no Rio Grande do Sul, numa cidade ali da Grande Porto Alegre. Foram essas que eu participei. Não sei se o Senai chegou a montar outras depois disso, mas, assim, eu não participei, mas montou uma em Sertãozinho. Certo. Montou uma em Sertãozinho. Mas a isso eu já não tive participação. Isso muitos anos depois teve Sertãozinho. E durante esse tempo todo, o Deusdedit e o Antônio Carlos, eles não se contentavam com pouco. Eles continuaram pesquisando, fuçando, vendo como é que era nos outros países. E o Antônio Carlos acabou descobrindo, através desses engenheiros que tinham feito estágios no exterior, porque eles não tinham o que fazer aqui, saíram da engenharia e não tinham onde aprender instrumentação. Então, o que eles faziam? Eles iam para as fábricas dos instrumentos. Então, a Foxborough dava curso lá no condado de Foxborough, nos Estados Unidos, que é um condado lá. Então, eles iam para lá, como se fosse Baixada Santista, é o Foxborough, lá é uma região. E eles iam para lá. Então, eles contavam desse negócio. Aí outros falaram que tinha uma escola em Arles, no sul da França, que existe ainda até hoje, onde o pessoal do mundo inteiro ia para lá para aprender a matemática e a física ligada aos controladores, aos controles de processo, ao processo e ao controle de processo. As curvas de resposta dos processos, o que era o PID lá, o que era o proporcional, integral e derivativo, é matemática, né?
e, na época, tudo analógico, né? E essa escola lá estava falando já em eletrônica digital, instrumentação digital. E aí o Antônio Carlos mandou o Deusdedit para lá. Ele foi lá fazer um curso, mas ele não, ele foi para fazer como é que se diz, um levantamento do potencial, né? E depois ele direcionou para cada pessoa que tivesse mais conhecimento de base de cada área. Então foram 2 pessoas enviadas para lá. Eu fui para essa escola de Arles, na França. A gente foi preparado durante um ano, a gente estudou francês antes de ir. Eu e um outro, que é o Costa Neto, que eu acho que você até já entrevistou. Sim, O sim. Costa Neto tinha sido meu aluno alguns anos antes. Ele foi contratado pelo Senai, ficou fazendo parte da equipe, muito bom, né? Está até hoje. E ele ficou responsável pela parte de analisadores industriais, sobretudo analisadores de gás, né? E foi estudar lá em Arles, nós fomos juntos. Estudamos um ano lá de francês, depois fomos para lá. Ficamos vários meses lá em Arles e também fizemos estágios em várias empresas. Eu fiz o curso de eletrônica digital lá em Arles e fui para um estágio numa empresa na região de Paris mesmo, uma espécie de Santo André lá de Paris, um ABC de Paris, chama Clamart, região de Clamart. Fui lá nessa cidade de Clamart, uma empresa que é uma divisão da Honeywell, instrumentação Honeywell. Sim, conheço bem. E eles estavam lançando um equipamento chamado TDC 2000, que era o primeiro sistema de controle digital, totalmente digital, da Honeywell. E eu acho que foi um dos primeiros do mundo, nem tinha outra referência. Então, o controle já feito de forma distribuída, com vários controladores eletrônicos, e um sistema de gerenciamento digital centralizado, bem aos moldes do que acabou virando todos os processos depois disso, né? Inclusive fora da indústria, na área comercial, tudo virou assim, terminais à distância, que são computadores comuns, e uma central onde faz processamento, que evoluiu para a nuvem. Então, nessa época, era uma época assim, muito rica de discussões técnicas. Discutia-se, por exemplo, que tinha que ter um protocolo, não existia. Hoje, todo mundo fala em protocolo de comunicação, não existia. Então, existia a ideia de que deveria haver protocolo de instrumentação. Então, foi formado um consórcio internacional e teve brasileiros que participaram, né? Para a criação desses protocolos que hoje são usados na indústria. Eu não fiz parte desse tipo de trabalho, só acompanhei, estudei desde o começo isso aí, procurei acompanhar toda a evolução e sempre trazendo o que tinha de mais moderno para o Senai. Eu fiquei especificamente trabalhando nessa área de instrumentação de 74 a 84 com essa missão de dar as aulas, mas também de tempos em tempos sair e buscar no mundo o que tinha. Então, nesse período, o Senai me mandou para Israel 3 vezes. Israel começou a se despontar muito na área de automação e em todas as áreas, e também no ensino, na questão do ensino, utilizando o computador como ferramenta de ensino. Então, eu também fui fazer isso lá e trouxe para o Senai. Senai, no Brasil, foi um dos primeiros, se não for o primeiro, a usar o computador como ferramenta de ensino. Foi lá numa empresa chamada Degen Systems, lá em Tel Aviv, e trouxe esse sistema, adaptou para as nossas normas e tudo. Então, isso aí eu trabalhei, durante 3 anos seguidos, eu passava algum tempo em Israel. Fui para a Alemanha, tive, inclusive, na parte de interfaceamento eletrônica pneumática da Festo, numa cidade chamada Esslingen, na Alemanha, e também teve um fato engraçado. Eu fiquei com um camarada que ficou de meu instrutor, meu tutor, durante uma semana. Era muito legal, tal, assim, o alemão lá.
muito atencioso, muito simples e tal. E eu estava ali muito à vontade com ele. No quarto dia que eu estava lá de estágio com ele, aí chega uma pessoa lá e fala: Doutor Festo, eu preciso da sua assinatura. Já estava já como doutor Festo. Era só o dono da empresa. Caramba, meu! Ele era o herdeiro da empresa. Certo? E é uma pessoa simples. Aí, o que ele estava me mostrando lá? Os chamados AGV, Veículo Automaticamente Guiado. Isso em 1982. Veículo automaticamente guiado, que a gente está discutindo até hoje, né? Então, eles usavam dentro da Festo, né? Nos carrinhos levavam as coisas, pegavam das prateleiras, traziam, ninguém punha a mão em nada. As caminhonetinhas deles lá eram uns robôs. Era uma mistura de caminhonete com empilhadeira e robô, uma mesma máquina. E pegavam as coisas nas prateleiras, mandava buscar 3 parafusos e trazia o parafuso certinho. Tal, Lá em 82, isso. 82. Então, eu fui estudar isso. Logo depois, a gente fez um similar na escola de São Caetano. Certo? O Senai montou um grupo para fazer isso e me colocou como líder técnico desse grupo. Tinha um chefe administrativo, que era um americano, chamava John Arce, e o chefe técnico era eu era gerente de projetos. E a gente montava cursos em outras escolas. Aí já não mais só de instrumentação, mas qualquer automação. Então, em São Caetano, a gente fez uma escola de automação industrial, inclusive em parceria com o Japão, em que a gente adotou essa tecnologia que a gente trouxe da Festo de fazer os veículos automaticamente guiados. A gente construiu no Senai, adaptou robôs e acabou fazendo, e tem lá um sistema funcionando, né? Mas voltando para a instrumentação, eu acho que lá no começo, se você quer registrar bem essa história, acho que vale a pena procurar, inclusive com ex-alunos, alunos da primeira turma, alunos da segunda turma, que tiveram, assim, por que eles vieram? Eles vieram porque esses engenheiros que participaram do grupo de implantação do curso, como eu citei já o Francisco e o Edson Guedes, né? Mas tem vários outros, eles indicavam o pessoal que já trabalhava como instrumentista lá e que tinha aprendido na raça, né? Não tinha o conhecimento teórico, tinha desenvolvido sua própria teoria, né, de como funcionava a coisa. O pessoal conseguia resolver os problemas, né? Não é que antes não resolvesse, não é porque o curso que fez já existia na indústria, aquele pessoal que aprendeu na marra lá e conseguia resolver. Deixa eu te dar uma abertura aqui do que nós estamos fazendo. Os primeiros a serem entrevistados foram técnicos de instrumentação antes que o Senai colocasse o curso. Então, Isso. justamente, eles passaram essa informação que você está falando. Como que eles aprenderam, como eles desenvolveram. A segunda etapa desse projeto foi saber como que esse projeto chegou, que nem você falou, o professor Antônio Carlos, o diretor Antônio Carlos teve essa ideia, perseguiu essa ideia e montou uma equipe. Então, como que surgiu? E é o que você está fazendo hoje. Junto com você, eu já entrevistei as filhas do professor Antônio Carlos e as filhas do professor Deusdete, para ver nos bastidores como que os professores falavam com ela sobre essa nova essa nova currículo, né? Esse novo estudo que seria a instrumentação. Então, eu estou pegando lá antes do Senai, agora estou no Senai. E eu já comecei a entrevistar a primeira turma, que é o caso do Costa Neto. Eu estou agora em contato com o Benê e com o Cajá. Então, logo em seguida, eu vou entrevistar esse pessoal. Mas você tinha que entrevistar antes, porque você é uma peça no xadrez importante. Você acompanhou
o professor Deusdedit e o professor Antônio Carlos nas reuniões, na parte de estudo, de montagem. Então, essa parte agora, que nem você está dando dados que eu não sabia a respeito de outros tipos de escola fazendo automação, instrumentação, mas não técnico, mas cursos dedicados, como montagem, né? Os montadores, a parte de circuito, etc. e tal. E justamente agora seria essa parte sua. A parte mais assim que ficou entre quatro paredes, que foram as reuniões, que nós não sabemos como isso aconteceu, mas você estava lá, né? Você foi testemunha. A gente utilizou o modelo que é um modelo que o Senai usa desde o início, que é chamado de série metódica ocupacional. Então, na verdade, quem sabia mais desse assunto era o Deusdedit. E ele deu uma aula para todos nós lá e criou um esquema, e a gente começou a trabalhar com isso. Isso aí. Depois, eu fiz mestrado em educação, eu escrevi um livro sobre essa questão de como é que é a metodologia do Senai mesmo. Que muita gente trabalha anos no Senai, dá aula, e não sabe de onde veio essa metodologia. Para ter uma ideia, a gente pode até conversar num outro dia sobre um outro campo muito grande, só da metodologia, da forma de identificar as tarefas, certo? Identificar as competências que as pessoas têm que ter, e para adquirir aquelas competências, o que ela tem que fazer com as mãos, e o que ela tem que fazer com a cabeça, e o que ela tem que fazer com a postura, com a ética, com a personalidade, com a maneira de se portar. Então, na metodologia do Senai, são 3 coisas que formam uma competência. O seu conhecimento, certo? A sua habilidade e a sua atitude. A atitude está sendo utilizada aí, a personalidade, a dedicação ao trabalho, a responsabilidade, a observar riscos, evitar os riscos a si mesmo e a terceiros, né? Evitar risco ao patrimônio. Então, tudo isso faz parte. Esse negócio começou começou na Finlândia, certo? Na época que o rei de Portugal estava vindo para o Brasil, lá em 1808. Essa metodologia. E foi levada, como a Finlândia ali, vizinha da Rússia e relativamente perto de Moscou, isso acabou sendo levado para o Colégio de Moscou, o Colégio Técnico que já existia em 1800 em Moscou, Escola Politécnica de Moscou. E de Moscou, na época não existia nenhuma encrenca entre os Estados Unidos e Rússia, né? Que não existe. Sempre existiu encrenca entre Estados Unidos e União Soviética, mas com a Rússia nunca teve. E não está tendo agora também. Naquela época, em 1800 e pouco, os russos ensinaram essa tecnologia na Suíça e nos Estados Unidos, em 2 feiras que existem até hoje. Feira industrial. Não tem a feira do automóvel, feira da... Né? Essas feiras, tem uma feira lá nos Estados Unidos, tem uma feira que é mundial, ela vai viajando, naquele ano ela foi nos Estados Unidos, e os russos levaram esse método de fazer os cursos e tal. Os americanos não deram muita bola por isso, os suíços deram. E a gente não pode esquecer, foi um suíço que fundou o Senai. E aí ele usou esse método, que era o que ele usou para ele aprender lá na Suíça. Então, é um método que veio lá da Finlândia e tal. Esse método, o Deusdedit era um especialista, um cara que estudou muito isso. Depois eu fiquei interessado, estudei, fui pesquisar a origem, a teoria dele, de onde que vem isso, e até escrevi um trabalho sobre isso, fiz minha tese de mestrado, né? Que é a minha dissertação de mestrado é sobre isso, está publicado. Então, eu acho esse trabalho de registrar essa história, ela é muito importante e está muito, muito legal você fazer isso aí, muito bom. E é importante fazer esse registro, que o que fez o curso técnico, quero insistir nessa parte da metodologia do Senai,
O que fez o curso técnico ficar bom mesmo, o curso técnico de instrumentação ficar bom, e depois até virar um curso superior, né, que ele hoje é um curso superior, foi o fato de que ele seguiu à risca a metodologia desde o começo e criou, com isso, o instrumentista reparador, que é abaixo do técnico, né? Exato. Mas é aquele que tem, nas competências, é que ele tem mais habilidades, ele trabalha mais com as habilidades do que com os conhecimentos, né? Então, é onde exige maior organização curricular, certo? Porque montar um curso na metodologia do Senai não é só fazer uma lista de coisas, vou ensinar isso, 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 que se fosse muitas escolas que não têm esse conhecimento, a pessoa pega um livro da área, vou montar um curso de eletrônica, pega um livro bom da eletrônica e pega o índice, e aquilo lá fica sendo o currículo do curso, né? E não é assim. Às vezes o que está lá no começo, o primeiro capítulo do livro, vai ser ensinado no fim do curso, né? Muitas escolas vão ensinar eletrônica, começam a ensinar conceitos muito complicados antes de ensinar coisas que podem ser mais simples. Os alunos podem começar já a adquirir cancha, poder trabalhar, se sentir útil dentro daquela profissão. Então, essa metodologia do Senai é muito boa por causa disso. E a criação do instrumentista reparador obrigou a fazer mais rigorosamente a organização do currículo, das tarefas, das folhas de teoria, das análises de risco, e com isso o curso técnico ganhou, ficou mais organizado e tal. E com o fato de saírem as especializações, né? Quer dizer, as melhorias na área de instrumentação eletrônica, instrumentação eletrônica digital, depois com o sistema distribuído, o sistema supervisório e tal, as redes, né? Os conceitos de redundância de rede, né? Todos esses conceitos chegou a um ponto que inverteu. O Senai não foi mais buscar na indústria, já no meado dos 80, estava levando para a indústria como é que ia ser a instrumentação dali a um tempo, que a gente fez convênios com várias entidades no mundo, certo? Professor, eu posso aproveitar deixa eu fazer uma pergunta? Pois não. Eu sou do tempo que eu aprendi instrumentação hidráulica, pneumática, aí ela passou para eletrônica, aí passou para digital, ela passou para wireless, e agora eu pergunto para o senhor, qual que é a tendência da instrumentação, principalmente com a inteligência artificial atuando aí em todos os campos? O que o senhor enxerga sobre esse ponto? Na parte principalmente de controle dos processos. O que vai acontecer com a inteligência artificial, que já está acontecendo? No sistema convencional, seja digital, seja lá no analógico, e mesmo no digital supervisionado por um software de supervisão, o SDCD, né, o famoso SDCD, a inteligência estava nas pessoas que conheciam o processo. É o engenheiro do processo, o engenheiro técnico de instrumentação, até um instrumentista reparador, que sabia, não, aquela válvula lá é melhor eu deixar ela em vez de alimentar ela com 30 PSI, vou botar 32, ela vai responder melhor. E essa inteligência toda estava lá. E quem aprendia eram as pessoas. Então, quando uma pessoa dessa saía, uma pessoa dessa não estava, acontecia um problema, não havia uma evolução, quase não havia evolução. Ainda hoje está muito, assim, muito dependente disso. O que vai acontecer agora com a inteligência artificial é que o controle do processo vai aprender com o próprio processo. Ele já está aprendendo. Então, ele vai ver que se ele atuar muito rapidamente numa variação de vazão num determinado processo, vai causar um distúrbio lá na frente, e outro. Então, ele vai aprender que tem essas consequências e ele vai fazer isso de outra forma, independentemente da ação humana.
Então, isso é uma das coisas que vai acontecer. Agora, muito mais coisas, não dá para a gente prever tudo, mas muito mais coisas. Então, existem, inclusive, pessoas que estão preocupadas com a capacidade de autoaprendizado, né, da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, até há pouco tempo, ela era só baseada em aprendizagem de regras. É assim, tipo, aprender a regra aqui, 3 vezes 3 é 9, é uma regra. Que se aplicar duas forças sobre um mesmo corpo, vai haver uma resultante, ele vai se mover, tender a se mover na direção da resultante, nem né? Nenhuma das duas forças, sim numa terceira resultante. Isso tudo são regras. Agora, existe inferência. Assim, se eu aplicar essa resultância, o que vai acontecer? Isso só o ser humano fazia. Agora, com a inteligência artificial, ela não aprende só regras, ela faz inferências. Ela deduz o que vai acontecer se aplicar aquela regra. Deixa eu fazer, então, agora uma outra pergunta em cima disso. Os transmissores inteligentes, então, eu posso dizer que foram já o início da inteligência artificial? É o início, digamos assim, do conceito, né? É a aplicação do conceito, mas ele está baseado em regras. Ele está na base, digamos assim, na base dessa pirâmide da inteligência artificial. Entendeu? Tá. Aquele pensamento do se, então. Se fez isso, então acontece aquilo. É uma coisa mais básica. Não faz inferência. Entendeu? Certo. Bom, professor, como eu falei para o senhor, nosso tempo não é muito grande, mesmo porque as pessoas gostam de assistir um vídeo entre 15 e 20 minutos. Nós passamos um pouquinho, mas com certeza foi salutar, foi muito bom. Eu deixo agora o senhor com 1 minuto para suas considerações finais. O tema é livre e o senhor pode ficar à vontade. Bom, primeiro eu quero te dar os parabéns, viu, por essa iniciativa. Esse trabalho vai ser muito válido, é muito válido. É bom que as pessoas saibam como é que as coisas foram feitas, né? Encontram uma coisa feita e parece que foi fácil, não foi nada fácil. E não foi mesmo. E não foi e também não foi assim geração espontânea. Teve pessoas que se dedicaram, né? E eu me considero assim uma pessoa que eu tive a sorte de poder participar e procurei dar a minha participação ser útil durante todo o tempo que eu estive no Senai. Procurei trazer. No final, quando eu me aposentei em 2009 do Senai, eu estava trabalhando ainda na instrumentação. Voltei para a Escola de Santos, né? Depois de 30 anos, e voltei para a Escola de Santos e como diretor da escola, e estava trabalhando para colocar o curso superior de instrumentação para ser um curso superior e criar mais um curso técnico, que era o curso técnico de gestão portuária, né? Gestão de processos portuários. Né? Não cheguei a concluir esse trabalho, o pessoal que ficou no meu lugar continuou, mas então a gente, durante a vida inteira que esteve no Senai, foram 36 anos, e procurando sempre, acreditando muito nessa ideia. Eu tenho assim muito orgulho de ter feito parte da história do Senai, e num período que, não só no Senai, mas em todos os campos, as tecnologias evoluíram muito, né? Eu vi nascer a internet, antes de nascer a internet, eu vi nascer o chamado hipertexto, né? Que é o que deu origem ao HTML da internet. Quer dizer, era feito no papel, você ter palavra-chave e com ela encontrar outro livro que tratasse do mesmo assunto. Quem fez isso nem imaginava que isso depois ia ajudar a fazer a internet funcionar. Mas então a gente acompanhou tudo isso, né? Viu as válvulas passarem para os transistores para o circuito integrado, e aí os microprocessadores.
Então, eu continuo estudando. E depois que me aposentei do Senai, eu resolvi me dedicar à questão da energia solar, e agora já são 9 anos aí na energia solar, e a gente tem aí uma pequena empresa, mas que ocupa bastante a cabeça da gente. A gente está sempre estudando, acompanhando as novidades, né, nessa área de tecnologia, que é uma área nobre, que é uma área que tem a ver com preservação ambiental, né? A energia solar é a energia mais limpa. E a gente tem até uma palestra que tem feito aí em clubes de Rotary e Associação de Engenheiros, que é toda a energia vem do Sol. O pessoal fala da energia limpa, energia solar, mas toda a energia que tem no planeta disponível veio do Sol, inclusive o petróleo. É o Sol que faz os micro-organismos se transformarem em petróleo. Legal. Não é outra coisa. Eu vou Então, fazer, hein? Eu vou procurar e vou fazer vou participar dessa palestra. isso aí toda energia vem do Sol. Isso aí é um assunto assim bastante para ser estudado. Tem energia eólica. É o Sol que faz o vento se deslocar. Aquece o ar num lugar, mais do que em outro, o vento se desloca, é por isso que tem os ventos, é daí que vem a energia eólica. A hidráulica, se não fosse o Sol, quem é que ia levar? Quem que ia pôr energia para levar água de volta para a nascente dos rios? Entendeu? Então, é um Certo, processo contínuo, porque tem alguém que leva a água de volta lá. lógico. E aí Entendeu? é o sol que faz evaporar. Então, tudo é o Sol, né? O Sol faz evaporar, produz o vento, leva a água de volta lá, faz chover. Então, a gente não tem outra fonte de energia. Outro conceito, a gente não gera energia. Chamar um aparelho de gerador é um absurdo, porque o homem não consegue gerar energia, consegue transformar uma energia em outra. Você consegue transformar energia mecânica em magnética, magnética em elétrica, e aí vai, né? Mas não consegue gerar, produzir energia. A energia já está aí no universo, a gente só muda ela um pouquinho para lá, para cá. Tá bom? Era Legal. isso aí. Tá bom? É isso aí que ocupa a cabeça do Valdemar. Bom, mestre, foi uma grande satisfação conversar com o senhor, principalmente você foi falando, eu fui me lembrando do tempo das aulas. Eu até lembrei de uma situação muito legal. Os transmissores eletrônicos, eles tinham uma pasta que protegia o circuito elétrico. E Isso. foi a primeira vez que o senhor me ensinou a trocar um transistor. Então, tinha que pegar um estilete, cortar ali em volta, sacar, aí sim, dessoldar, tirar o transistor e colocar de novo. Eu conto Isso. essa história e o pessoal fala: isso é um absurdo. Eu tiro uma placa e coloco outra. Eu falo: mas antigamente não era assim, não. Você tinha que Nem, descobrir qual onde componente que que ia estava buscar a com placa? defeito. Oi? E ia buscar a placa onde, né? Não tinha. Então, nós tínhamos que descobrir qual componente estava com defeito e trocá-lo. E não tinha Exatamente. jeito, era uma massa, era uma proteção do circuito, era uma pasta grossa, era De silicone tipo uma mesmo. geleia. De silicone mesmo. Era aquele silicone? É Ah, silicone. aí eu conto isso, os caras acham que eu estou inventando coisa. Mas era assim, E eu me lembro da sua aula nesse ponto, porque foi marcante para mim. Na realidade, eu tenho boas passagens, boas memórias com nossos instrutores do técnico. E o senhor faz parte muito grande desse meu processo de aprendizagem. E eu sou eternamente grato ao senhor. Opa, não, isso aí é muito bom a gente ouvir isso, e espero realmente ter sido útil para a vida de todos esses alunos que a gente pôde conviver. E saiba também que a gente aprendeu muito com vocês, com todos vocês. Todos nós lá, isso a gente, quando se encontra ainda os sobreviventes, a gente aprendeu muito com os alunos também. É assim, né, que é a vida. É isso aí. Tá Bom, bom, Regina? vou fazer aqui minha conclusão final. Bom, Certo. pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o professor Valdemar. Vocês viram que não tinha coisa aí que eu nem imaginava que tinha acontecido e veio à tona hoje. Nos bastidores da instrumentação é justamente isso.
o que aconteceu que não foi publicado, não foi visto e poucas pessoas sabem. Professor, muito obrigado pela Eu, sua atenção, por todo esse conhecimento que passou para nós. E a todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Logo teremos outro vídeo. obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Bom, professor, o que o senhor achou? Muito boa iniciativa, muito legal. E vê isso aí, conversa com esse pessoal, vê de que jeito que esses engenheiros se localizar, essa turma, como é que eles viram, né? O que eles Eu vou lembram. procurar o Geraldo Passos. Eu adorava esse cara. Então, Era Geraldo uma... Paz, infelizmente o João Regalado, que faleceu, mas foi quem trouxe mesmo a parte de instrumentação de, analisadores do Senai. Ele dominava muito esse assunto, né? Então, mas o Geraldo Passos está por aí, muitos deles estão por aí também. Eu vou ver se eu consigo. Aí eu tenho um grupo grande aí do Senai, eu vou colocar lá se alguém tem o telefone do... Que nem eu fiz com o senhor. Coloquei lá, alguém tem o telefone do professor Valdemar? Aí acho que o Benê que me passou. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o Geraldo Passos. Sempre alguém tem, né? Para trazer para essa Você conversa. conhece o Naldoni? Hélio Não, Naldoni? não. Foi aluno da primeira ou segunda turma. Hélio Alves Naldoni. Vou te passar o contato dele, aí ele Legal. vai te ajudar a achar outros. Essa é a ideia agora. Eu vou pegar uns 4, 5 da primeira turma, aí depois eu vou pegar da segunda turma, aí da minha turma, que foi a terceira, e também não vou deixar muito extenso, né? Mas eu vou pegar, por exemplo, alunos que não se formaram no Senai, mas para mostrar que o Senai foi uma célula que reproduziu essa ideia em outras pessoas. Então, por exemplo, Fortec, do Nelson, saiu do Senai, para mostrar como que esses alunos aprenderam lá. E assim eu quero ver, pegar uns 2, 3 que eu já tenho já, o nome deles, e por final eu quero pegar 2 empresas. Uma vai ser a Presis, que ela teve uma atuação muito grande dentro da instrumentação, e a revista Controle de Instrumentação, a CI. Já falei com a Valentina, com a Terezinha, já falei com o Newton Bastos. Eu só estou querendo agora terminar com o pessoal do Senai, e eu queria pegar um engenheiro daquela época, que eu quero ver se eu vou atrás do Geraldo Sim. Passos, e, e começar em julho, começar a fazer a edição dos vídeos. Por enquanto, eu só estou guardando. Aí eu vou pedir para o senhor, se eu tiver fotos, por exemplo, do seu livro. Quando o senhor falar do livro, eu gostaria de colocar a foto dele. Tá. A entrevista fica mais dinâmica e o pessoal vai poder ver aquilo que o senhor está falando. É, inclusive, se a pessoa quiser ler, tá na internet disponível, né? Então, A Unisantos publicou. essas coisas para dar mais vida na entrevista, para não ficar cansativo, porque aí, se eu falo, por exemplo, que foi para a Alemanha, pô, se tiver uma foto da Alemanha, de alguma coisa lá, eu ponho a foto naquela hora que o senhor está falando. Eu até anotei aqui, ó, pedi o livro, pedi a foto dos países, e qualquer coisa que o senhor tenha daquele passado, para a gente colocar, mesmo que fique lá 3, 4 segundos, mas realmente enriquece esse bate-papo. Tem uma foto que eu já falei dela, que essa eu quero ver se eu localizo. É uma foto preto e branco lá das primeiras reuniões, lá de 1974, para começar a estruturar a instrumentação. Eu acho que eu tenho essa foto. Tem que ter Eu, uma Magela. isso, Eu, Magela. Eu vou encontrar e vou depois passar para o seu WhatsApp para o senhor ver. Tá bom. Eu vou ver sim o que eu tenho e passo sim para você. Achei muito legal essa ideia, parabéns. Leva para frente, que é muito legal. Obrigadão, hein? Valeu. Foi show de bola. Tudo de Legal. bom para o senhor. Tudo bom? Valeu.
Pode fechar aí que eu já vou agora salvar a gravação.